neste momento, acompanhe a leitura da palavra do Senhor. Assim nos diz o Santíssimo Deus. Naquela noite o rei não pôde dormir. Então mandou trazer o livro dos feitos memoráveis, e nele se leu diante do rei. Achou-se escrito que Mordecai é quem havia denunciado a Bigtã e a Teres, os dois eunucos do rei, guardas da porta que tinham procurado matar o rei Assuero. Então disse o rei: que honras e distinções se deram a Mordecai por isso? Nada lhes foi conferido, responderam os servos do rei que o serviam. Perguntou o rei: quem está no pátio? Ora, Amã tinha entrado no pátio exterior da casa do rei para dizer ao rei que se enforcasse a Mordecai na forca que ele, Amã, lhe tinha preparado. Os servos do rei lhe disseram: Amã está no pátio. Disse o rei que entrasse. Entrou Amã. O rei lhe disse: que se fará o homem a quem o rei deseja honrar? Então Amã disse consigo mesmo: de quem se agradaria o rei mais do que a mim para honrá-lo? E respondeu ao rei: quanto ao homem a quem agrada o rei honrá-lo, tragam-se as vestes reais, que o rei costuma usar, e o cavalo em que o rei costuma andar montado, e tenha na cabeça a coroa real. Entreguem-se as vestes e o cavalo às mãos dos mais nobres príncipes do rei, e vistam delas aquele a quem o rei deseja honrar. Levem-no a cavalo pela praça da cidade, diante dele apregoem: assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Então disse o rei a Amã: apressa-te, toma as vestes e o cavalo, como disseste, e faze assim com o judeu Mordecai, que está sentado à porta do rei. E não omitas coisa nenhuma de tudo quanto disseste. Amã tomou as vestes e o cavalo, vestiu a Mordecai e o levou a cavalo pela praça da cidade e apregoou diante dele: assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Depois disto, Mordecai voltou para a porta do rei, porém Amã se retirou correndo para casa, angustiado e de cabeça coberta. Contou Amã a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos tudo quanto lhe tinha sucedido. Então os seus sábios e Zeres, sua mulher, lhe disseram: se Mordecai, perante o qual já começaste a cair, é da descendência dos judeus, não prevalecerás contra ele, antes certamente cairás diante dele. Falavam estes ainda com ele quando chegaram os eunucos do rei e apressadamente levaram Amã ao banquete que Ester preparara. Até aqui, irmãos, a leitura da palavra do Senhor. Nós vamos orar ao nosso Deus neste momento, pedindo assim a sua orientação. Nosso Deus e Pai, queremos ouvir a Tua palavra, a Tua voz. Queremos receber do Senhor o Teu recado, Pai. A Tua palavra foi lida e será explicada e aplicada. Portanto, queremos saber do Senhor a Tua instrução. Queremos saber como viver. Queremos saber como nos portar, ó Deus, diante das muitas lutas que vivenciamos nesta vida. Queremos exaltar o Teu nome e glorificar o Senhor sobre todas as coisas, eterno Pai. Por isso que o Teu Espírito nesta noite venha nos edificar, nos iluminar, abrir o nosso coração e o nosso entendimento para aplicar a Tua palavra à nossa vida, Senhor. Não queremos viver neste mundo distante do Senhor. Não queremos viver, ó Deus, nesta vida lidando com as tribulações, com a amargura ou tribulação, com o espírito atribulado, mas queremos viver para o Senhor, apesar das circunstâncias. Queremos louvar o Teu nome, apesar das adversidades.
Queremos glorificar a Cristo Jesus e magnificar o seu nome, apesar da situação que vivemos. A Ele toda a glória, Senhor. Que somente o Senhor seja glorificado nesta noite. Por isso, Pai, fala ao nosso coração. Oramos ao Senhor em nome de Cristo, para a tua glória. Amém. Você já ouviu falar em George Miller? Você sabe quem foi George Miller? George Miller viveu no século XIX. Foi um pastor inglês, um homem apaixonado por Deus, um homem de oração e de grande fé. George Miller leu a Bíblia muitas vezes, centenas de vezes. Conta que George Miller leu a Bíblia mais de 100 vezes e muitas vezes a leu inteira de joelhos, colocando-se diante de Deus em oração e leitura da palavra de Deus. George Miller foi conhecido por ser um pastor muito devoto a Deus, mas também foi conhecido por ser um pastor apaixonado pelas crianças órfãos da Inglaterra. Por conta disso, ele criou muitos orfanatos. Ele tinha um lema. Ele vivia pela fé. Ele não pedia recursos. Ele não procurava ajuda. Ele simplesmente orava a Deus. Conta que certa feita, as crianças estavam sentadas, esperando a refeição, esperando o café da manhã. E naquela hora, elas perceberam que não tinha refeição, não tinha o café. E então George Miller começou a orar ao Senhor e a agradecer a Deus pela refeição que estava chegando. Terminou a sua oração, a campainha tocou. Era o leiteiro que estava passando por aquela estrada e o carro havia quebrado. E não dava tempo consertar o carro e entregar o leite aos seus clientes, o leite cortaria, e então aquele leiteiro doou toda aquela porção de leite para as crianças. George Miller recebeu a oferta, fechou a porta. Minutos depois, tempos depois, a campainha toca novamente. É o padeiro. O padeiro estava trazendo os pães, porque os pães haviam passado do ponto. Os seus clientes não receberiam aqueles pães e, portanto, o padeiro resolveu dar aquela refeição para as crianças que comeram sem se importar com qualquer pão passado do ponto. E Deus, então, supriu a necessidade daquele orfanato. Muitas crianças foram alimentadas. Mas uma história em especial me chama muito a atenção da história de George Miller. Certa feita, ele recebia no seu orfanato o doutor A.T. Pitson, e as crianças foram para o descanso, foram dormir, e naquele momento, George Miller chegou até o Dr. Pitson e o chamou para orar. E disse ao Dr. Pitson: olha, nós não temos refeição para amanhã. E o Sr. Pitson então disse para George Miller: olha, o comércio está fechado. E George Miller sabia. Ambos oraram a Deus, buscaram a Deus naquela noite, e voltaram para os seus leitos. Eles dormiram, e eles acordaram, e eles descobriram que a refeição havia sido providenciada em abundância. Nem George Miller, nem o Sr. Pitson sabia como aquela refeição havia sido providenciada. O que se sabe é que naquela manhã, o senhor Simão Short foi procurado por um senhor, e aquele benfeitor havia dito para ele que não anunciasse até depois da sua morte, até a sua morte, ele deveria guardar silêncio. Naquela noite, esse senhor foi incomodado por Deus, e ele se levantou, e ele sentiu no seu coração que Deus o estava incomodando a fazer uma doação de alimentos para o orfanato, que pudesse suprir as necessidades das crianças durante um mês inteiro. 2.000 crianças foram supridas por um mês inteiro.
e conta que esse senhor não sabia da oração de George Miller e da oração do Sr. Peterson. Meus irmãos, o nosso Deus é o Deus da provisão. O nosso Deus é o Deus que faz reviravoltas na nossa vida. Deus é o Deus que vira a mesa. Quando você está passando por grandes necessidades, quando você está vivenciando momentos difíceis na sua vida, Deus é o Deus que muda a sua sorte. Crianças que não têm nada para comer, se deparam com leite e pão. Crianças que não têm refeição para o outro dia, Deus providencia alimentos por um mês inteiro. A história que nós estamos lendo, que está diante de nós, é um momento culminante quando Deus muda a sorte do seu povo, que estava destinado a ser aniquilado. O seu povo que estava prestes a ser destruído. Este capítulo 6 é o capítulo da reviravolta. É o capítulo onde Deus muda a sorte do seu povo. De tristeza para uma alegria. De angústia para um coração aliviado. Mas percebam, Esther não está fazendo alguma coisa no capítulo 6. Mordecai não está fazendo alguma coisa no capítulo 6. Mas existe um Deus soberano que secretamente está atuando e está trabalhando para mudar a sorte do seu povo. Portanto, nesta noite, eu gostaria de convidar você a pensar comigo no seguinte tema: confie no Deus que pode mudar a sua sorte. Confie no Deus que pode mudar a sua sorte e fazer uma grande reviravolta na sua história e na sua vida. Confie no Deus que pode mudar a sua sorte. Para tanto, considere sua providência. Considere que Deus é o Deus da providência. Se você se lembra do capítulo anterior, da mensagem anterior, você vai se lembrar que Esther foi agraciada pelo rei, que permitiu que ela adentrasse a sua presença sem que ela fosse morta por isso. Ela então prepara 2 banquetes, um primeiro banquete, e ela prepara um segundo, e ela convida para ambos os banquetes a presença do rei Assuero e a presença de Amã. Amã retorna para sua casa após o primeiro banquete, feliz da vida, mas se depara com Mordecai, que não se enverga diante dele, que não se prostra diante dele, e então Amã volta para sua casa chateado, de alegria para tristeza. Alegria porque fora convidado por Esther, tristeza porque Mordecai estava perante ele e não se prostrou diante da sua suposta honra e dignidade. Amã vai para sua casa e ele é aconselhado pelos seus amigos, pelos seus sábios e por sua esposa Zeres, que prepare uma forca com mais de 20 metros de altura para exterminar a Mordecai, o judeu Mordecai. Vai de manhã à presença do rei e então você pede solicitação ao rei para matar a Mordecai. Que coisa interessante. O capítulo 6 inicia exatamente neste ponto. Enquanto Amã trama a morte de Mordecai, o rei Assuero não dorme. Enquanto Amã vai para a sua cama, na expectativa de exterminar o seu arqui-inimigo, o rei não consegue dormir. É assim que inicia o capítulo 6 de Esther. Naquela noite o rei não pôde dormir. Então mandou trazer o livro dos feitos memoráveis. Olha que coisa interessante. Deus simplesmente e providencialmente lança uma insônia sobre o rei, rouba ou tira o seu próprio sono, ele não consegue dormir, ele não consegue descansar. Consegue imaginar o que Deus aqui é capaz de fazer e o que Deus soberanamente está fazendo? Deus está agindo nas coisas triviais da vida.
Deus está agindo por meio das coisas comuns da nossa história e da nossa rotina. Toda noite você deita e você dorme, mas tem dias que você não consegue dormir. Tem dias que você não consegue descansar, você rola para um lado, você rola para o outro. Você começa a contar carneirinhos. Talvez você se levanta, talvez você vai orar, talvez você vai ler, ou talvez você simplesmente permanece na sua cama acordado, tentando descansar e simplesmente não consegue. Eu não sei qual foi a causa, o que estava acontecendo humanamente falando na vida do rei Assuero. Humanamente falando, eu não sei o porquê o seu sono fugiu. Mas eu sei que sobrenaturalmente e providencialmente Deus estava tirando o sono daquele homem, incomodando o seu coração. Mas olha que a providência de Deus não só deixa o rei acordado, como Deus também direciona a escolha da atitude da atividade do próprio rei Assuero. O que ele faz? Ele pede aos seus servos para buscar o livro dos feitos memoráveis. Imagina você que é presidente de uma sociedade interna da igreja, ou você que é secretário ou presbítero da igreja, você perdeu o sono e você fala assim, não, eu vou fazer o seguinte, eu vou ler as atas da igreja, né? Eu vou pegar o livro de atas para ver se isso me dá sono. Ou imagina você, os nossos irmãos aí da contabilidade, vai pegar os livros de registros, os livros de contabilidade, e vai então observar aquilo. Qual é a atratividade de pegar o próprio material de serviço, ou um material, aqui em outras palavras, um material chato para você ler naquele momento, né? Você quer ler algo que vai te edificar, algo que vai te enriquecer de alguma forma. O livro dos feitos memoráveis constava ali as vitórias, as conquistas do rei, os registros financeiros e tantas outras coisas. Mas Deus faz com que o rei Assuero, durante a noite inteira, se depare com isso, com essa realidade. Um homem está sem sono, o homem pede para uma leitura, a leitura do livro dos feitos memoráveis, e ele lê. Os seus servos vão ler, e ler até o momento em que o registro anuncia que Mordecai, o judeu Mordecai, numa certa ocasião, livrou o rei de uma morte planejada, ou de um assassinato planejado por dois eunucos, Bigtan e Teres. Isso está lá no capítulo 2. Não sei se você lembra, lá no capítulo 2, Mordecai então denuncia esses dois homens, a sua sobrinha Esther, que garante que a denúncia chega até o rei Assuero, faz-se a investigação e descobre-se que, de fato, esses homens estavam intentando a morte do rei, eles são condenados, são julgados e são mortos. Mas Mordecai simplesmente não recebe nem uma honra por isso. Não recebe absolutamente nada por isso, o que era muito comum para os reis persas, homenagear, honrar aqueles que faziam coisas boas pelo seu próprio reino. Muitas vezes você espera de Deus uma recompensa imediata. Muitas vezes você espera que Deus faça algo por você naquele exato momento que você fez uma coisa boa. Talvez você espere uma boa recompensa no seu trabalho porque você é um bom funcionário. Talvez você espere um elogio na igreja porque você é um irmão dedicado e consagrado. Você é um bom presidente na sociedade, ou talvez porque você é um filho dedicado, uma esposa honrada, um marido fiel. Mas muitas vezes nós queremos exatamente que Deus responda aquilo que estamos fazendo de forma imediata. Meus irmãos, nem sempre Deus dá algo a você no tempo que você quer e na hora que você quer. Mas eu só quero que você tenha em mente um detalhe. Eu queria que você tivesse em mente que Deus abençoará a sua vida e recompensará as suas ações no tempo dele, na hora dele e no momento dele. Deus não se esquece de você. Deus não se esquece do que você tem feito. Deus não se esquece do que você é filho dele, você é filha dele, você é parte do povo dele. E não se esqueça daquilo que o Salmo 127 diz, que Deus nos abençoa enquanto nós dormimos.
Deus nos oferece as suas benesses quando nós estamos descansando, quando não trabalhamos, quando não podemos fazer nada. Isso revela a provisão bondosa do nosso Deus, que nunca se esquece do seu povo. Enquanto Esté estava dormindo, enquanto Mordecai estava descansando, e enquanto viu Amã também dormia na expectativa de acordar e encontrar o rei para pedir a cabeça de Mordecai, Deus está acordado e garante que outra pessoa também esteja acordada, porque Ele quer abençoar o seu povo por intermédio da insônia do homem mais poderoso do mundo. Mas o fato é que aquilo que Deus tinha para realizar, nem mesmo o homem mais poderoso do mundo poderia impedir. Porque quando Deus quer abençoar o seu povo, Ele age providencialmente, e ninguém pode encolher a sua mão. Você confia nisso, meu irmão? Você confia num Deus que usa as coisas triviais da vida para abençoar você? Você consegue entender isso? Que Deus pode levantar uma pessoa de madrugada e incomodar aquela pessoa para orar por você? Você consegue entender que Deus pode despertar alguém abastado financeiramente, rico, com recursos o suficiente para abençoar um orfanato com 2.000 crianças por um mês inteiro? Você consegue entender que Deus faz isso com seus servos missionários que estão no campo? Deus faz isso com você, Deus faz isso comigo. Me lembro de uma ocasião, quando estava no seminário, e me recordo que as nossas despesas eram grandes e a gente não tinha como pagar uma conta específica. Na ocasião, a gente precisava de R$50. R$50 naquela época, há 20 e poucos anos atrás, não era como R$20 hoje. Era um valor considerável para quem vivia de ofertas, para quem estava no seminário e não tinha tantos recursos. E eu me lembro que nós ali incomodados, sem saber como providenciar recursos, em conversa com a Ana, a gente chegou à conclusão: a gente não tem o que fazer, nós não temos dinheiro, nós não temos para quem recorrer, então Deus proverá. Nós fomos descansar e fomos dormir, e no outro dia nós acordamos e encontramos um envelope debaixo da nossa porta, e naquele envelope tinha exatamente R$50. Eu não sei o que Deus fez. Eu não sei quem doou esse valor. Eu sei que era um seminarista miserável como eu, na ocasião. Mas eu só sei que Deus incomodou o coração de alguém para nos abençoar naquele momento. Deus pode fazer isso com você de outra forma e de outra maneira, usando as coisas triviais da vida, as coisas comuns da vida, para abençoar a sua vida. Deus pode usar a insônia de alguém para abençoar você. Deus pode incomodar alguém de madrugada para interceder por você. Deus pode usar um patrão. Deus pode usar alguém para falar de você. Deus pode usar recursos. Deus pode fazer infinitamente mais. Confie nisso, meu irmão. O seu Deus é o Deus soberano que age providencialmente, não só de forma milagrosa, com milagres extraordinários, visíveis, trovões e relâmpagos, o mar se abrindo, coisas extraordinárias acontecendo. Não, Deus pode usar uma pessoa para ser bênção na sua vida, para fazer por você aquilo que você não pode fazer. Você é como alguém que descansa, que dorme, na certeza de que o seu Deus nunca descansa. O seu Deus nunca descansa. Ele vela por você hoje, velará o ano que vem, daqui a 10 anos, no seu último suspiro, enquanto você viver. Se você viver por 1000 anos, Deus velará por você todos os dias, a cada segundo, a cada minuto, a cada hora, a cada dia. O seu Deus é o Deus que muda a sua sorte, portanto, considere sua providência. Em segundo lugar, confie no Deus
que pode mudar a sua sorte. Para tanto, em segundo lugar, considere sua reviravolta. Considere sua reviravolta. Olha que coisa impressionante a nossa passagem. O texto diz que o rei, diante disso, ele pergunta qual foi a honra oferecida a Mordecai. Os servos que possivelmente conheciam a história dizem, olha, isso aconteceu 5 anos atrás e nenhuma honra foi dada a Mordecai. O rei pergunta, quem está no pátio? Olha que coisa interessante. O rei está acordado, não dorme. Ele se depara com um feito. Nesse mesmo momento que o rei está lendo, que o rei se depara, que o rei descobre quem fez, ou que tipo de honrarias foram feitas a Mordecai, quem chega no pátio para pedir a cabeça de Mordecai? Amã. Amã chega no pátio. E o rei, então, toma ciência de que Amã está no pátio, o rei convida Amã, Amã chega perante o rei, e o rei, então, simplesmente lhe faz esta pergunta: o que se fará ao homem a quem o rei deseja honrar? O que você faria e o que você responderia? O que você pensaria? Talvez como Esther você poderia dizer, se parecer bem ao rei, o rei pode fazer isso, isso e aquilo. Mas Amã não. Amã tinha um coração tão idólatra. Amã era tomado por um orgulho tão profundo que Amã não imaginava, não passava pela sua cabeça que alguém além dele poderia ser honrado. Alguém além dele poderia ser honrado. Amã era um narcisista. Amã era um orgulhoso. Amã era um idólatra. E a idolatria, meus irmãos, ela é terrível porque ela cega o seu coração. A idolatria, ela cega você de tal forma que você não consegue ver benefício em mais nada além de você mesmo. Você não consegue ver privilégios, você não consegue ver além de você, além do seu mundo, mais nada. Toda a vida gira em torno de você, toda vida, ela gravita em torno do seu próprio ego. Essa era a realidade de Amã. Vejam, Amã tinha tudo. Amã tinha dinheiro, Amã tinha fama, Amã tinha casa, Amã tinha servos, Amã tinha tudo na sua vida. Ele era o segundo homem do reino. O que mais ele queria? Será que ele queria o reino? Será que ele queria um status real? E é exatamente isso que ele pede. O que ele pede ao rei está aí no versículo 6. Olha só. Na parte B do versículo 6. Então Amã disse consigo mesmo: de quem se agradaria o rei mais do que a mim para honrá-lo? Quem mais no reino poderia ter da parte do rei toda a honra? Respondeu ao rei: quanto ao homem a quem agrada ao rei honrá-lo, tragam-se as vestes reais que o rei usa. Tragam também o cavalo do rei, que o rei usa. E não apenas isso, tragam a coroa do rei e coloque sobre a cabeça do cavalo. Busque os príncipes do reino, os mais dignos, e faça com que estes príncipes desfilem sobre as ruas de Susa, e eles proclamem em bom som, em alto e bom som: assim acontece com o homem a quem o rei deseja honrar. Quem seria esse homem? Amã? Só na cabeça dele, porque ele estava cego, e foi exatamente o que ele fez. Essa ideia de tomar as vestes do rei, de usar o cavalo do rei, vejam que coisa fútil para Amã. Percebam, Amã tinha tudo, meus irmãos, ele era um homem rico.
ele era muito poderoso no império. Vejam que parece que existe uma coisa mística, e de fato, possivelmente naqueles dias, existia esse misticismo com relação a se vestir com as próprias vestes do rei, a montar o próprio cavalo do rei. Então, o que ele queria? Ele queria respeito, ele queria honra, ele queria prestígio. Na verdade, Amã, ele queria ser, ele achava que o prestígio era algo inerente a ele, mas isso não era. Ele era um homem vil, ele era um homem terrível, ele era um homem vaidoso, ele era um homem orgulhoso, ele era um homem idólatra, porque os seus caprichos não foram atendidos, ele enganou ao rei, a ponto de pedir a cabeça de um povo inteiro, a ponto de pedir um genocídio. Mas sabe o que é irônico nesta passagem? É que lá no capítulo 3, versículo 8, quando Amã, ele solicita ao rei o genocídio de um povo, ele não fala que tribo era. Ele não anuncia a identidade do povo. Mas quando o rei convoca agora Amã para os seus aposentos e para perguntar-lhe o que ele poderia fazer ao homem que ele desejava honrar, ele também não fala a identidade do homem. E somente depois que Amã, então, anuncia o que deveria ser feito, é que então o rei declara, no versículo 9, né? No versículo 10, então disse o rei a Amã, apressa-te, toma as vestes e o cavalo, como disseste, e faze assim para com o judeu Mordecai, que está assentado à porta do rei, e não omitas coisa nenhuma de tudo quanto disseste. Deus é o Deus da reviravolta, de humilhado a exaltado, de sentenciado à morte, aquele que foi privilegiado a ser honrado e exaltado perante toda a multidão, toda a cidade de Susa. Deus é o Deus que faz reviravoltas. Você consegue imaginar a cara de Amã quando o rei anuncia, vá e faça tudo o que você está falando ao judeu Mordecai? Você consegue imaginar a cara de Amã quando ele vai ao encontro de Mordecai, ele veste Mordecai, ele monta Mordecai no cavalo do rei, e ele mesmo propaga perante toda a cidade, assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Eu não sei qual é a sua realidade. Eu não sei o que angustia o seu coração. Talvez, como Mordecai, você tenha dificuldades para dormir e descansar porque o seu coração está aflito. Talvez, como Mordecai, a sua vida está pós-cinza. Seu coração está abalado, sua vida está quebrada. Talvez você tenha passado por momentos difíceis. E muitas vezes a sensação é que a vida só diz não a você e que tudo vai de mal a pior. Não se esqueça, meu irmão, o nosso Deus é o Deus que muda a sua sorte. Lembra do Salmo 126? Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. O Senhor é o Deus que restaura no passado, mas o Senhor é o Deus que continua a restaurar no presente. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo voltarão, com os seus feixes. Deus pode mudar a sua sorte, confie nisso. Não está acabado para você. Deus não age no seu tempo e na sua hora, Ele age no tempo dEle e da forma dEle. Talvez você queira que as coisas aconteçam agora, mas pastor, eu estou precisando agora. Calma, meu irmão. O seu Deus está no controle. O seu Deus não repousa, não descansa. Ele está vendo o que você está fazendo, o que você está passando. Confie nele. Descanse nesse Deus que pode fazer reviravoltas. Mas eu disse para vocês que aqui é como uma peça teatral, como uma cena de um filme, onde o protagonista ele vem passando por lutas, ele vem sofrendo, ele vem sendo perseguido, ele está prestes a morrer,
alguém está com a arma apontada para a sua cabeça e naquele momento que o gatilho vai ser puxado, então algo inusitado acontece na peça, na cena do filme, e toda a situação trágica muda. O protagonista consegue se libertar, o protagonista consegue uma reviravolta. É aquele momento quando a mesa é virada e toda a história muda. É o que Deus está fazendo aqui. Esse é o ponto culminante. É o ponto mais importante de toda a narrativa. Mas eu quero que você olhe e entenda isso. A narrativa não alcançou o seu ponto culminante com Esther. A narrativa não alcançou o seu ponto culminante com Mordecai. Não foi quando Esther se apresentou perante o rei, e nem mesmo foi no segundo banquete, quando Esther anunciou ao rei a maldade de Amã. Mas tudo muda quando Deus, que está acordado e permanece acordado, vigiando o seu povo, velando pelo seu povo, então muda a sorte do seu rebanho a partir de uma insônia. Confie e descanse nesse Deus. Confie e descanse nesse Deus. Confie no Deus que pode mudar a sua sorte. Para tanto, em primeiro lugar, considere sua providência. Em segundo lugar, considere sua reviravolta. Deus é o Deus que muda a sorte e revira e faz uma grande revirada na nossa vida. Mas, em último lugar, considere sua justiça. Considere sua justiça. Veja a passagem bíblica. O texto diz que depois disto, o que acontece? Mordecai volta para a sua rotina. Mordecai volta para a porta do rei. Olha que coisa interessante. O que para Amã era uma coisa tão significativa, tão honroso, não é mesmo? Se vestir com as vestes reais, ou montar no cavalo do rei, com a coroa do rei, e ser aclamado perante a multidão, mas para Mordecai foi algo tão comum. Passou por tudo isso. Ele poderia promover uma grande festa, ele poderia voltar para sua casa, um banquete, uma festa. Não, Mordecai volta para o seu trabalho. Sabe por quê? Você sabe por quê? Porque no coração de Mordecai havia uma preocupação. E a preocupação que estava no coração de Mordecai era a vida do seu povo. Era a salvação do seu povo. Mas em contrapartida, Amã volta angustiado para sua casa, com a sua cabeça coberta, e novamente ele se reúne com os seus amigos e com a sua esposa. E o conselho que ele recebe é totalmente diferente do anterior. E eu fico me perguntando, por que essa turma aqui não aconselhou a Amã lá no capítulo 5? Porque os mesmos que disseram no capítulo 5, olha Amã, toma cuidado com esse judeu Mordecai, hein? Você é amalequita, Amã. Mordecai é um judeu. Não, o conselho deles, o conselho foi, constrói uma forca e apresenta-te perante o rei. Mas agora, meus irmãos, no versículo 13, Zeres e os amigos de Amã, eles declaram o seguinte: se Mordecai, perante o qual já começaste a cair, é da descendência dos judeus, não prevalecerás contra ele. Literalmente, o que eles estão dizendo, se Mordecai é da semente dos judeus, você não prevalecerá contra ele. Eu acredito que aqui nós temos uma lucidez de sabedoria teológica. Uma lucidez de sabedoria teológica pairou sobre todas aquelas pessoas, e num dado momento, não sabemos porquê, mas possivelmente eles se lembraram da guerra que havia entre Deus Javé e os amalequitas. Deus, no capítulo 17 de Êxodo, declarou guerra contra esse povo, porque foi um povo vil que matou o seu povo traiçoeiramente. E agora então ela declara que o próprio Amã cairia perante Mordecai, porque ele era da semente dos judeus.
Sabe, meus irmãos, nós precisamos olhar para esta passagem e ver como a justiça de Deus age. E nós precisamos considerar que esta narrativa representa uma séria advertência contra todos aqueles que não se dispõem a se curvar diante do Deus Todo-Poderoso. Muitas pessoas são como Amã, humanamente falando. Elas têm tudo. Tudo o que elas precisam. Elas têm fama, elas têm glória, elas têm dinheiro, tudo o que elas precisam. Mas, num segundo, tudo isso pode se acabar. No segundo, tudo isso pode ser exterminado. Em menos de 24 horas, uma pessoa pode se deparar com o justo juiz de toda a terra. Em menos de um segundo, toda a vida de uma pessoa pode mudar. Porque o tal do Amã não teve nem tempo para se arrepender. Não teve nem tempo para pensar naquilo que estava sendo dito, porque naquele exato momento em que ele acabara de ouvir dos seus amigos que ele cairia, que ele tombaria perante Mordecai, naquele exato momento chega os servos do rei para levá-lo ao banquete. Aquele que intentou mal contra o povo de Deus, aquele que afligiu o coração do povo de Deus, aquele que deixou o coração do povo de Deus de luto, agora lidava com a humilhação e o próprio luto. Lidava com o vexame, lidava com a ruína, porque Deus transtornou os seus planos, Deus transtornou o seu coração e Deus o julgou pela vileza do seu coração e da sua vida. Deus pode mudar a sorte do seu povo, mas Deus pode julgar no estalo de dedos aqueles que insistem em não reconhecê-lo como Senhor da sua vida. Eu gostaria que você pensasse nisso. Eu gostaria que você considerasse isso, você que tem procrastinado uma vida diante do Senhor, você que tem procrastinado uma decisão firme por Cristo. Sua vida pode acabar hoje. Sua vida pode acabar em segundos, em minutos. Sua vida pode acabar em 1 hora, em 1 dia, em 1 ano. Toda a sua existência pode ser arruinada nesta vida, porque muitas pessoas como Amã estão vivendo para os seus corações. Muitas pessoas como Amã estão vivendo para os seus planos. Muitas pessoas como Amã estão distantes de Deus, longe de Deus, não pensam em Deus e não consideram a Deus. E o final dessas pessoas pode ser tão terrível como o final de Amã. Talvez você tenha tempo para se arrepender, tempo para reconhecer que Deus é soberano, que Deus é Senhor e que você precisa dele. Tempo para entender que a sua vida, que Deus é longânimo e Deus está concedendo a você a oportunidade de arrependimento, de confessar a Jesus Cristo como seu único e suficiente Senhor. Não procrastine, não adie, não deixe para depois aquilo que você pode fazer agora. Porque como Amã, você pode ser tomado de uma hora para outra e se deparar diante do justo juiz que julga com justiça e equidade. Mas eu queria que você, meu irmão, olhasse para um detalhe. Quem é o Deus? Quem é o homem a quem Deus agrada honrar? Quem é o homem a quem Deus deseja honrar? Não é nenhum outro, senão Jesus Cristo, o seu Filho. Um dia, Jesus estará à frente de um grande desfile de vitória. Um dia, todo joelho se dobrará perante Ele, e toda língua confessará que Ele é Senhor. Um dia, todos
se curvarão diante dele e vão dizer: tu és o Senhor, tu és o único, tu és o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. A cruz do Calvário é o ato culminante da história. É onde a reviravolta de Deus acontece na sua e na minha vida. Mas eu quero que você olhe para mais um detalhe. Enquanto Mordecai foi vestido com vestes reais num desfile, Jesus Cristo percorreu um caminho desnudado, com uma cruz para ser humilhado publicamente. Enquanto Mordecai desfilou num cavalo real, também coroado com emblemas da realeza, Jesus Cristo precisou andar encurvado, levando uma cruz nos seus ombros, até o Gólgota, para morrer. Enquanto Mordecai foi aclamado perante a multidão, dizendo: assim acontece com um homem a quem o rei deseja honrar. A multidão gritava para Cristo: crucifica-o, crucifica-o. E zombeteiramente todos diziam: salve, Rei dos judeus. Cristo não foi aclamado publicamente como Mordecai. Não houve honra pública para Jesus. Ele sofreu o vexame por nós. Mas eu digo para você, o pior não foi isso, não foi a cruz. O pior foi o silêncio do céu. O céu silenciou perante o Filho de Deus. A voz que bradou por diversas vezes: esse é o meu Filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer, estava muda. Estava silente naquele momento de trevas, naquela escuridão, a tal ponto do Filho de Deus dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Isso foi exigido de Cristo, porque os seus pecados estavam sobre ele, suas iniquidades estavam sobre ele, a justa ira de Deus estava sobre o seu Filho, mas tudo isso ele passou para que você fosse honrado nele, para que você fosse parte da família dele. Mas o mesmo Cristo, que foi humilhado na cruz do Calvário, foi honrado no terceiro dia, quando ressuscitou. E por esta razão, num grande sermão, o apóstolo Pedro disse: a este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. O Jesus que ressuscitou, que está exaltado, deu o Espírito Santo a você, colocou o Espírito Santo dentro de você e tornou você parte da família de Deus. Você estava destinado a sofrer como Amã, você estava condenado como Amã, mas Cristo sofreu o vexame público por você, não como Mordecai, para que você nele, no seu triunfo final, possa gozar e se alegrar de uma vida perene, eterna, na presença dele. Meu irmão, não sei quais são suas lutas, nem mesmo suas angústias e decepções. Entretanto, você deve confiar em Deus e descansar na sua soberania. Ele é aquele que pode fazer uma reviravolta na sua vida. Não se amargue, nem se desespere, mas espere no Senhor. Ele está operando secretamente. Secretamente, Ele está operoso, agindo na sua vida. Ele pode mudar a sua sorte. Ele pode agir providencialmente pelas coisas triviais da vida. Ele pode fazer uma grande mudança na sua história. E Ele pode agir com justiça contra aqueles que perseguem você e que se opõem a Ele. Descanse nele, confie nele. Ele sofreu a sua ruína e o seu vexame para que nele você fosse honrado e aclamado no nome
de Cristo. No nome de Cristo. Eu concluo dizendo, a história terá o desfecho que Deus soberanamente preparou para ela. Por mais que intentem o mal contra você, Deus já tem o final de tudo e prevalecerá a sua vontade. Que Deus nos abençoe, hoje e sempre. Amém. In Christ alone, who took on flesh, fullness of God in endless babe, this gift of love and righteousness, scorned by the ones he came to save, till on that cross that Jesus died, the wrath of God was satisfied, for every sin on him was laid, here in the death of Christ.